vamos para a live de hoje. O que a gente vai fazer hoje na live? A ideia aqui da live hoje é a gente fazer segmentação de pessoas usando Machine Learning. Então, dado um conjunto de informações que a gente tem das pessoas, igual o exemplo que eu dei na semana passada, eu tenho celular, eu tenho umas carteiras de charutinho, tenho uma garrafinha da ESL de Belo Horizonte e, enfim, tenho vários objetos. A ideia é dividi-los em grupinhos por similaridade. Que objeto que se parece com qual? Tá? A gente pode fazer isso com objetos, mas a gente também pode fazer isso com pessoas. A gente pode fazer isso com repositórios do GitHub, que é o que a gente vai fazer com o Code Show. Então, quais repositórios do GitHub são mais parecidos entre si em relação a número de estrelas, número de fork, número de usuário, data desde a última atualização. Então tem várias coisas que a gente poderia dividir em grupinhos, tá? A ideia é justamente essa, de a gente dividir objetos em grupo. No nosso caso aqui da Olist, a gente vai querer separar pessoas que vendem coisas, vendem objetos, vendem produtos na Olist, tá bom? Vamos lá, a gente já começou semana passada a brincar um pouquinho com isso, que a gente fez o seguinte, olha só, a gente definiu por quais características a gente gostaria de agrupar as pessoas. Opa, poderia ter um conteúdo de NLTK? Cara, eu não sou nem um pouco especialista em processamento de linguagem natural. Então, o que o Victor está perguntando é sobre para a galera que curte text mining e processamento natural de linguagem, que é basicamente você conseguir fazer data science usando texto. Então, por exemplo, pegar um tweet e conseguir dizer se aquele tweet é positivo ou negativo, ou do que se diz aquele tweet, ou fazer um resumo daquele tweet. Pensa num livro, né? A gente poder passar um algoritmo em cima do texto inteiro de um livro e um algoritmo retornar para a gente um sumário de tudo que acontece no livro. Essa é a ideia de NLP. E mais do que isso, né? É você também conseguir interpretar alguma coisa de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa está escrevendo trocando mensagem com você, um bot. Pensa um bot. Isso é muito usado para bot. Então pensa um bot que, cara, não vou querer escrever exclamação comandos. Quero escrever, sei lá, compra pacotes. Tá ligado? Mas outra pessoa fala assim, vê um pacote aí. Ou compra figurinhas. Então tudo isso são formas diferentes de falar a mesma coisa que o computador não entende. A NLP vem para resolver esse tipo de problema, tá? De realmente interpretar um texto como se fosse um humano e não uma máquina, beleza? É essa a ideia. E eu não manjo disso, eu nunca trabalhei com isso. Na verdade, para não falar que eu nunca trabalhei, eu só brinquei com alguma coisa de análise de sentimento, tá? Em relação à análise de texto. E eu não curti não. Então por isso que eu não me envolvo com isso. A gente pode falar de outras coisas aqui, beleza? Mas eu posso te recomendar depois algum pessoal que eu sei que manja, tá? Sem problemas. Então, voltando aqui, o que a gente fez? A gente se conectou com um banco de dados que tem todas as informações lá das nossas tabelas, etc. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é isso, ó, de forma bem rapidinha. Opa. Então eu estou me conectando num banco e pegando uma tabela de dentro desse banco. Query is not defined. Tá, o que aconteceu com a minha query? Que aconteceu algum chabuzinho aqui. Get ABT. Perfeito. Acho que aqui, ó, tá errado. Tá, foi mal. SRC EP12. E aí o endereço que eu tô é esse mesmo, então Python. Agora vai, perdão aí galera. Então olha só, a gente pegou um dado dentro de um banco de dados que já estava devidamente preparado, onde eu tenho várias informaçõezinhas, tá? Quais informações que eu tenho dentro desse banco de dados? Olha só, eu tenho aqui a informação de data referência, que é a data que eu fiz a extração desse dado, a cidade do meu vendedor, o estado do vendedor, o ID do vendedor, como se fosse o CPF dele, é um ID único, tá bom?
Tô iniciando em Data Science, entrei na Acelera Dev. Que legal, seja bem-vindo aí, cara. Qual o banco, Theo? O banco aqui é um SQLite, tá? É um SQLitezinho que você vai ver lá desde a primeira aula que a gente populou ele aqui, ó. Esse carinha aqui chamado List. E para quem não conhece, a melhor coisa que eu falo para vocês é usar o VS Code para Data Science, tá? Não use o Jupyter Notebook. Não vou falar não use, mas tipo, cara, se você quiser fazer Data Science de verdade, uma coisa produtiva, uma coisa que vai acelerar seu desenvolvimento, use o VS Code. Porque olha só, você executa essa query direto dentro do banco, tá? E ele retorna o resultado aqui para você. Olha que coisa fantástica, tá? Você não precisa de The Beaver, você não precisa de um SQLite Studio, você não precisa de nenhuma outra coisa para ter acesso ao banco de dados sem ser o próprio VS Code, tá? Então eu recomendo bastante. E você faz a alteração aqui da sua query e já começa a brincar com o dado, começa a entender a sua query e depois só embeda isso dentro do seu código Python para executar o seu ETL, tá? Então é bem tranquilo. Nossa, que plugin é esse? Chama SQLite. Basta digitar aqui SQLite nos plugins, que é justamente para o banco de SQLite, tá? Ó. SQLite, tá aqui. É uma peninha, tá? Porque é uma pena mesmo. PyCharm é uma bomba. Bom, eu usei PyCharm, mas para Data Science em si eu não achei legal. Talvez para o pessoal de desenvolvimento que desenvolve bastante em Python, ele tenha ferramentas aí bem boas, né? Mas para mim, que eu gosto de ficar rodando o código de forma iterativa, então como vocês podem ver, aqui conforme eu vou executando os comandos, ele já tem um terminal aqui embaixo onde ele lança para mim. Lembrando um pouco o Jupyter Notebook ou o próprio RStudio. Tá, então olha só que legal, ele já executa aqui para mim os comandos de forma iterativa do Python, tá bom? Nossa, sofro usando The Beaver. PyCharm é muito completo, mas eu não uso 50% do que ele traz. Então olha lá, o Space Devs é do mundo de coisa. Exatamente, o Ed Just, exatamente isso daí. O pessoal, é o que eu comento pro pessoal, ele te dá uma assistência de multilinguagem. Ele não é para Python, ele não é para R, ele não é para SQL. Ele te suporta em todas essas linguagens. Então, se você tem um projeto que tem muitas linguagens envolvidas, faz todo sentido você usar aqui o VS Code, tá? Isso que eu acho bem legal, tá? Então eu não uso o Code é open source, né, o Space Devs, tipo, totalmente open source, né? O VS Code é da Microsoft, exatamente. É isso aí. Muito bom, saiu pro MongoDB. Pro MongoDB eu uso uma interface dele mesmo, mas eu não vou me recordar qual que é. Bom, mas vamos lá, vamos voltar ao foco aqui, vamos voltar pro foco. Então o que acontece? Eu tenho uma caralhada de variáveis, certo? Eu tenho um monte de variáveis a respeito dos meus vendedores. Eu tenho a variável aqui de cidade deles, do estado, do ID, qual que é a média de score desse cara, tá bom? Quanto que esse cara, o VS Code, o Code é o mesmo amigo. Eu tenho intimidade com ele, chego de Code. Ah, entendi. É porque tem o Code no Pac-Man. Não sei se vocês já viram isso. Ó, é porque tem uma diferença que é sutil mesmo. Quer ver, ó? VS Code Arch Linux. Quando você vem aqui, ó, ele tem várias opções, ó, tá vendo aqui? E tem o próprio Code, ó. Tá vendo? Ó, Code, código aberto. Eu instalo esse daqui, entendeu? Eu instalo esse binário aqui, ó. Tá bom? Esse daqui é o próprio open source. Tem o Code, o Codium e o Codius. Aí, Code Show, você é um monstro aí. Você é o Code, né, Code Show? aí não tem como competir com tal sabedoria. Ai. Então, eu instalo esse daqui, tá? Eu instalo esse daqui. Então, olha só, a gente tem a média de review desse cara, então se ele está sendo bem avaliado ou não, quantos dias que ele está se relacionando com a Olist, quantos meses ele está se relacionando com a Olist, faz quanto tempo que ele fez a última venda, quantos meses ele ativou nos últimos 6 meses, dos meses que ele ativou, né, quanto que isso representa do total de meses, a proporção, quantas vezes ele atrasou o pedido, qual que é a média de tempo para ele fazer a entrega,
a receita total dele nesses últimos meses, a média de valor de cada venda que ele fez, nos meses que ele vende em média quantos reais, quando ele vende, né? Nos meses que ele vende, de fato, quanto que ele faturou, né? Aqui é total dividido por 6 e aqui é quando ele ativa, tá? Quantas vendas ele fez, quantos produtos ele fez, quantos produtos distintos ele vendeu, ou seja, a gente aqui está trazendo uma informação de diversidade de produto, né? Será que esse cara, ele vende sempre a mesma coisa ou ele vende produtos diversos, né? Ele vende de tudo um pouco, essa é a pergunta, tá? A média do valor do produto dele, em média, quantos produtos ele vende por venda. Então ele vende um produto só por venda ou quem compra com ele compra um monte de coisa, compra vários itens. Essa é a pergunta, tá? E aí depois tem uma caralhada de variáveis, tem um monte de variáveis aqui, ó, que são respeito às categorias de produto que ele vende. Então tem a quantidade de produto que ele vende de cada categoria. E no nosso último encontro, que foi na quinta-feira passada, a gente fez o seguinte: eu peguei essas variáveis que dizem a respeito do que ele compra e fiz um cluster, ó. Então vamos executar aqui. Então olha só que legal. Eu peguei toda essa lista aqui de variáveis, depois a gente pode colocar isso aqui no JSON para ficar melhor, não ficar aqui no código, tá? A gente vê isso. Então eu peguei tudo isso e removi aqui, ó, coloquei dtprop, que eu tô criando uma proporção de todas as minhas... O que aconteceu, Jesus Cristo? Aqui. Aí, pronto. Então, def_prop, a Natália tá rachando o bico, velho. Por que você tá rachando o bico, Natália? Que engraçado. Ó, então, eu sei que esse usuário aqui, esse maluco aqui, esse vendedor, ele vendeu 80% dos itens dele, de tudo que ele vendeu, 80% da venda dele vem de cama, mesa e banho. Esse cara aqui, que é beleza e saúde, o mesmo cara, ele vende 20% de beleza e saúde. Então, se somar a linhazinha desse cara, vai dar quanto? Vai dar 100%, ou seja, vai ter tudo que ele vende de fato, tá ligado? Então, a gente separou 49 colunas que dizem a respeito dessa informação, a informação do que o cara vende, beleza? E aí aqui a gente rodou um algoritmo, um algoritmo de agrupamento. A gente usou aqui um agrupamento hierárquico, aí depois a gente pode falar do que se trata isso, né? Mas não é o foco aqui é muito mais mostrar o fluxo das coisas, como é que a coisa funciona, do que entrar nos detalhes de cada um, tá? A gente pode entrar, eu gosto de entrar, mas como a gente já falou isso semana passada, a gente vai passar um pouquinho nisso daqui. Mas a ideia geral desse algoritmo é: primeiro, eu calculo a distância de todos os vendedores entre eles. Então, eu formo o parzinho. Eu formo assim, qual é a distância do Theo para a Natália? Depois, da Natália para o Cold Show. Depois, do Theo para o Cold Show. Depois, o Theo para a Carla. Depois, a Natália da Carla. Depois, o Cold Show da Carla. E assim por diante. Então, eu vou calculando a distância de todo mundo entre todo mundo. Mas beleza, distância do quê? Com quais informações? A altura? Vou subtrair a altura do Theo e da Ná para ver quanto em centímetros eles estão de diferente. Vou subtrair a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tamanho do pé. Enfim, são um monte de informações que eu poderia pegar. No nosso caso aqui, a distância vai ser entre essas variáveis. Então, a ideia é eu pegar informaçõezinhas que dizem a respeito do que essa pessoa vende e juntar. Ó, quem vende bebê vai ficar no mesmo grupo. Quem vende eletrônico vai ficar no mesmo grupo. Quem vende tudo, um pouco, vai ficar no mesmo grupo. Então, a ideia é essa. Entenderam? Mais ou menos? Talk to me. Agora é a hora que vocês respondem aí. Não que vocês não pudessem falar antes, mas é que agora eu esperaria alguma reação positiva. De uou! Ou alguma coisa assim. Qual a distância euclidiana mesmo? Eu mando na euclidiana mesmo, ô Thalita. Eu costumo usar a euclidiana, mas tem outras medidas para você usar também, tá bom? Ok. Então, como a gente já executou essa parte, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já executei também. Aqui é realmente o que a gente faz no nosso modelo. Então, o que essa linha faz? Essa linha só converte... na verdade... Opa, eu tô achando que eu tô escrevendo em Go. Essa aqui, ela pega
lista as variáveis que serão usadas no modelo. Beleza? Aqui eu defino a configuração do algoritmo, beleza? E aí eu importei isso aqui do scikit-learn lá em cima. E aqui de fato eu ajusto o modelo. O que é ajustar um modelo? Ajustar um modelo é falar assim: olha máquina, tô te mandando esse conjunto de dados, aprende com ele essa caralha, é isso. E aqui ele faz o aprendizado. É aqui que acontece o que o pessoal chama de machine learning. A porra do machine learning é uma mísera linha de código, tá bom? Aí fica com esses nomes bonitos, mas é isso aqui, ó. Isso aqui é o machine learning. De todo o código que a gente tá vendo aqui, ó, é tudo para preparar o dado para chegar no tal do machine learning. Tá? Aí aqui tem o machine learning. O machine learning que a máquina aprendendo é essa linha aqui, ó. Pum, já foi. Beleza? Tá lá. Aí o que a gente tem que fazer agora? Dentro desse modelo, ele já sabe quem que está em cada grupo. Então esse objeto aqui chamado model, ele já tem dentro dele a informaçãozinha de que cada objeto, cada linha dentro dessa tabela, em que grupo que ele deixou, em que grupo que ele colocou. Ele falou assim: eu achei melhor deixar desse jeitinho aqui. Então tá lá, beleza? Tá gravado. O que eu preciso fazer? Eu tô trazendo, eu tô armazenando, isso aqui é uma lista, tá? Na verdade é um array NumPy. Eu tô atribuindo o resultado desse array em uma coluna nova dentro do nosso data frame. Então olha só que bacana. Se eu executar aqui, agora eu consigo saber, ó, que essa pessoa aqui pertence ao cluster 3. Essa outra pessoa pertence ao cluster 0. Então a ID do cluster começa em 0, tá bom? Essa outra pessoa aqui pertence ao cluster 6. Aí a pergunta que vem é: mas o que significa cada cluster? Vamos ver. Então, uma forma que eu tinha mostrado pra galera da gente ver o cluster era isso daqui. Olha só que legal. A galera vai curtir, eu acho. Eita. Deixa eu voltar lá. Pera aí. Aqui, ó. Então aqui eu só atribuo. Aqui isso aqui eu posso jogar fora. Aqui eu rodo uma árvore de decisão só para descobrir as features que são importantes. Depois a gente pode falar da árvore de decisão. Na verdade, no primeiro episódio dessa nossa série, a gente fala o que é a árvore de decisão, como é que ela funciona. Então é só conferir lá. Então aqui a gente usa a árvore de decisão para falar para a gente quais são as variáveis importantes, tá? Que ele usou para fazer o cluster. E aí aqui vem a parte legal. Olha só que bacana. Olha só que legal. Então vamos ver o que esse gráfico aqui significa. Não é isso? Não é isso também? Não é isso também? Pronto. Então olha só que bacana. O que esse gráfico aqui diz pra gente? Esse gráfico está dizendo pra gente... Eu não vou conseguir aumentar o zoom, eu acho. Cadê? Ixi, agora sumiu a parada aqui. Aqui... Vou fechar, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não consigo dar um zoom. Não consigo dar um zoom. Mas vamos lá, ó. O cluster 0, que está aqui, ó, cluster 0, significa que dentre essas categorias de produtos aqui embaixo, tá tudo misturado. Ele não achou uma preferência. Então é gente que de fato vende de tudo, entendeu? Não tem, o cara não é majoritariamente vendedor de uma coisa só, tá bom? Aqui já no cluster 1, você acompanhando aqui pela barra, ó, quanto mais clarinho, quanto mais perto do branco, mais intenso vai ser o número a proporção do que aquele vendedor vende. Então significa que esse cluster 1 aqui, a galera só vende praticamente utilidades domésticas. Então tá um pouquinho aqui para baixo, tá no 0,80, significa o quê? Que em média as pessoas que estão nesse grupo vendem 80% de utilidades domésticas dentre tudo que elas vendem. Ficou claro? Então ele pegou as pessoas que, na média dessas pessoas, 80% do que elas vendem é a parte de utilidades domésticas. Beleza? Por causa desse quadrado aqui. Se a gente for para outro cluster, por exemplo, esse daqui, a gente está olhando o cluster 2, que significa o quê? Quantidade, esporte e lazer. Significa que quem está nesse cluster
deve estar agora até um pouco mais para cima, porque está mais perto do branco, né? Então, sei lá, um 0,90. Brasilis, seja bem-vindo. Então, em média, as pessoas desse cluster aqui vendem X%. Beleza? E assim por diante. Então, a gente tem os clusterzinhos. Show de bola? Agora, o que a gente tem que fazer? Então, tudo isso daqui, tudo que vocês estão vendo, foi para fazer o cluster de categorias de produto. Certo? Então, eu vou colocar aqui assim, ó. E aí, a galera que codifica vai me matar. Cluster de categorias. Beleza? Só para sinalizar. Ó, é tudo isso daqui. Beleza? Aqui, na verdade, foi a parte do nosso queridíssimo método de elbow, que é para método de elbow. Seja bem-vindo aí, Roduk. Então, o que acontece, galera? Vamos voltar aqui. A gente fez para categoria. Agora vamos usar as outras variáveis. Que outras variáveis a gente podia usar? Queota. Esse queota, acho que ninguém daqui vai saber o que é. Ninguém acho daqui da comunidade deve saber o que é queota. Então o que acontece, galera? Olha só, tem várias informações aqui que a gente poderia brincar. Tem a média do score do cara, tem a idade dele na base, tem a quantidade de dias desde a última venda para saber se ele está recente ou não. Tem a proporção de ativação, tem um monte de variáveis, certo? Ó, até aqui. Tem tudo isso aqui de variável para a gente brincar. Ó. Então vamos dar uma olhada nessas variáveis. Vou plotar elas aqui. Vamos ver se a gente consegue pensar em alguma forma de segmentar e remover variáveis que são parecidas. Tá bom? Variáveis que vão dizer a mesma coisa pra gente. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou copiar isso aqui. Vou vir pra cá, lá embaixo. E aqui a gente vai colocar lá agrupamento das variáveis de RFV. O que é RFV? O que é RFV? RFV é... Opa! Quem sabe o que é RFV? Vamos ver se alguém sabe o que é RFV. O que significa RFV? RFV, para os marqueteiros de plantão, significa recência. Recência é assim que se escreve? Recência. Vamos pro Google, que é o pai dos burros, né? Recência. Não tenho coisa. Não tenho S. É que parece que é nascer, né? Nascer, nascimento. Recência, frequência e valor. RFV. Recência, frequência e valor. O que é recência? Recência tu ensinou que é frequência, valor. Recência, que eu esqueci o que é. Exatamente. Mais respeito com o horário, Então, o que acontece? Opa, obrigado pelo Prime, Chandelier. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Muito obrigado pelo seu Prime aí na nossa comunidade. Legal mesmo. Então, o que é a recência? A recência é a ideia de há quanto tempo faz que ele comprou ou ele vendeu. No nosso caso é vendeu. Então, quantos dias faz que ele vendeu? O quão novo ele está? O quão aquecido ele está conosco? É isso, né? O quão intenso é o relacionamento dele. Porra, faz 3 dias, 10 dias ou 1000 dias que eu não assisto a Netflix. Isso é importante, beleza? Para o marketing. A frequência, tá bom, ele faz 10 dias, mas ó, no ano ele assistiu X horas da Netflix. Então a frequência é em relação a isso. Clarice, acabei de comentar o que é recente. Ficou claro? O que é recente? Ficou claro agora? Eu acabei de comentar. Até você usa o Power BI, nunca vi nem a cara. Mas eu deveria me acostumar um pouco mais com ele, tá? Tem uma galera aí que manja. Dataflow já usou também? Não. Então beleza.
E aí tem o valor. O que é o valor? O valor é o quanto que o Theo gastou, em média o quanto que o Theo gastou. É a receita que o Theo gastou ali com a Netflix, por exemplo. Qual que é a minha receita com a Netflix? Só pegar os boletos de 40 conto que tá, né? E somar aí nos últimos anos o quanto que foi. Sim, eu tava colando a descrição do dicionário para recente. Ah, beleza. Sim, não deu tempo de digitar. Ah, tá. A galera tá falando no chat. Beleza. Então, entenderam o que é recência, frequência e valor? É isso. Então, quando alguém no mercado de trabalho, na sua empresa, falar: ah, a gente está fazendo análise de RFV, você já liga os botãozinhos e fala: ele está calculando lá há quanto tempo a pessoa está sem comprar, qual que é a frequência dela nos últimos X tempos. Aí você pergunta: e qual período que vocês usam? Ah, a gente usa 1 ano, a gente usa 6 meses, a gente usa 2 anos. Entenderam? Aí, ó, já tô dando as dicas aí de como conversar numa reunião que a galera tem no mercado de trabalho, beleza? Igor Barreto, seja muito bem-vindo. Eu tô com medo porque acho que a gente vai bater as metas aí, eu vou ter que pintar o cabelo mesmo. Você quebra por tempo ou usa o tempo na safra? Eu faço safra por tempo, Edu. Então cada safra é uma janela. Então cada safra eu tô olhando um pedaço de tempo, beleza? É isso. Beleza? Então, essa análise que a gente vai fazer vai ser em cima disso. Em cima da RFV. Eu posso trazer, poderia trazer também o lance de cadastro. Por exemplo, a idade, e a cidade e o estado. Eu vou tirar. Beleza? É mais ou menos isso que eu quis escrever. Beleza, é isso aí. Cícero Rocha, seja muito bem-vindo. Eu vou tirar o Seller ID também. E agora vamos lá. Olha só. Idade de dias em base em meses. Essas duas variáveis, elas são o que a gente chama na estatística, que elas têm uma correlação muito forte, tá? Elas são quase multicolineares. O que significa isso? Significa que eu olhar para uma, já estou vendo para outra. Ou se eu aplicar uma combinação, eu vou entrar nos termos técnicos chatos, mas se eu aplicar uma, é combinação linear da outra. Se eu pegar uma, multiplicar ou somar por um valor, eu chego na outra. Beleza? Então, assim, não faz sentido trabalhar com as duas. A gente pode escolher o que é melhor, dias ou meses. Eu gosto de dias porque é mais granular, me dá uma ideia de recência maior. Tá bom? Então, eu vou trabalhar com dias. Estava de bobeira e vi tua live. Também trabalho com análise de dados. Rock and roll. Que animal. Eu trabalho com análise de dados desde 2014, na verdade no mercado desde 2014, mas graduação mesmo desde 2010. Tá? Então beleza, quantidade de dias desde a última venda. Então olha só que legal, isso aqui diz pra gente... opa, então seja super bem-vindo. Dá uma exclamação aí, refs, que a gente preparou uma página no GitHub, um repositório no GitHub para você encontrar tudo que é material bacana para você decolar em ciência de dados. A gente tem uma playlist no YouTube sensacional, que esse episódio vai para lá também, tá bom? Então exclamação YouTube para você conhecer nosso YouTube também. Seja muito bem-vindo aí. Luísa, seja bem-vinda também, Luísa. Então, quantidade de meses de ativação. Esse cara aqui, sempre devemos escolher a variável mais granular. Isso depende do seu gosto, depende de como que você está pensando em fazer, tá? Depende do objetivo do seu estudo. Eu poderia ter escolhido sem problema nenhum o mês. Por quê? Porque a gente não vai rodar esse modelo todo dia, a gente vai rodar esse modelo mensalmente. Então vai ser uma vez por mês. Então o cara tendo a recência de 2 dias ou de 29 é a mesma coisa praticamente, está no mês 0. Então eu poderia ter pegado os meses ao invés dos dias. Mas se você vai querer prever alguma coisa todo dia eu quero prever uma coisa nova. Então faz sentido você estar trabalhando em dias, porque afinal de contas 10 dias atrás é muito diferente do que um dia atrás. Mas se você for rodar o modelo mensalmente, eu acredito que meio que tanto faz como tanto fez. Beleza? E aí você pode trabalhar com mês. Quantidade de meses de ativação. Então essa quantidade de meses de ativação é quantas vezes a pessoa ativou. Eu acho mais legal trabalhar com a proporção de ativação, que me dá uma ideia de, dentro de uma janela de tempo, de todos os meses que são possíveis nessa janela de tempo, quantos ele ativou. Então essas duas dizem praticamente a mesma coisa, só que essa daqui eu acho mais legal, até porque se o cara for novo, essa quantidade de meses de ativação vai ficar comprometida. Tá? Então pensa assim, eu estou olhando para o histórico de 1 ano,
só que o cara nasceu há 3 meses. Então eu não dei ainda toda a oportunidade que ele tinha de contabilizar a quantidade de ativação igual a 12. Mas se eu olhar a proporção, beleza, ele nasceu há 3 meses atrás. E dentro desses 3 meses ele ativou 3 meses. Ou seja, é 100% de ativação. Ele diz mais para mim do que a quantidade de meses de ativação. Beleza? Ficou claro essa parada da diferença de quantidade de meses de ativação e proporção de ativação? Beleza, show de bola. Acho que perdi o porquê tu tirou os estados. Porque a gente está falando só de RFV. Aí a gente depois pode fazer uma segmentação pensando em geolock, por exemplo, tá? Ou pode colocar aqui também, mas lembrando que aí ele vai tentar quebrar em mais coisas, tá? Só por causa disso. Você já conhece o negócio e faz a escolha por olho. Teria outra maneira de fazer isso? Conversando com a galera de negócio. Onde você fez a sua graduação? Fiz na Unesp de Presidente Prudente. Estou querendo fazer algo na área. Então, eu fiz na Unesp de Presidente Prudente, eu fiz estatística, tá? Eu não fiz computação. Então, Kai, conversando muito com a galera de negócio, tá? E assim, esses feelings que eu acabei de dar. Porque, por exemplo, você entendeu o racional que eu criei? Isso quando você for desenhar, você vai falar, ué, mas calma aí. O cara só tem 3 meses. É justo eu considerar que só 3 meses para ele? Porque ele não teve chance de ter 12. E aí se eu criasse uma variável que relativiza isso e eu olhar, olha, dentro do espaço de tempo que foi possível ele gerar dado, ele gerou dado todos os meses, então é 100%. Então se eu pegar o período e dividir pelo número de vezes tem a proporção, e aí para todo mundo tá igual essa informação. É mais ou menos esse racional que eu sigo, entendeu? A proporção de atraso que esse cara teve, o tempo de entrega a gente poderia usar também. A receita total. A receita total é super complicada, porque vai ter outlier aqui, a gente vai ter que trabalhar com essa porra do outlier. E por que eu quero tirar? Porque se a gente pegar a receita média, cadê a receita média? Aqui, ó. Se a gente pegar a receita média por venda e a frequência, cadê a frequência? Aqui, quantidade de vendas. Se a gente pegar esse cara e esse cara, a gente chega nesse cara. Então, se eu pegar a minha quantidade de vendas e multiplicar pela venda média, eu chego na receita total. Então, o que eu vou fazer? Tirar a receita total. E eu trabalho com um dado mais normalizado. Beleza? Entenderam a minha estratégia aqui em remover a receita? Porque eu já tenho a quantidade de vendas, que é a frequência, e tenho a receita média. Uma matriz de correlação no plano deve ajudar, não ver das variáveis explicativas que tem muita correlação entre si. Exato, isso daí também é bem legal. Para saber a correlação, isso é legal. Agora, para saber qual que você vai usar, aí fica essa dica, entendeu, Clarice? Por isso que eu nem comentei da análise. Porque antes de você fazer a correlação, talvez você já consiga ver que tem algumas coisas que são parecidinhas e já faz sentido você correr para uma que é melhor, né? E você já toma uma decisão de qual que você vai usar. É por isso, mas você está corretíssima em usar a matriz de correlação para ver isso daí. Exato. O problema são as variáveis categóricas, exato. Então, a média de venda por mês e a média de venda por mês de ativação. Eu acho que eu não vou trabalhar com essa, porque essa daqui eu considero todos os meses, né, e não só os meses que ele ativou. Na verdade, eu acho que eu nem vou levar nenhuma, porque para essa análise de cluster, eu não sei se eu gostaria de fazer por mês. Eu acho que eu não vou fazer por mês, não. Uma decisão minha, tá? Quantidade de produto cai o mesmo problema, tipo, vai ter outlier pra caralho. Quantidade de produto distinto também vai ter outlier pra caralho, mas vamos manter, só pra vocês verem, tá? A média de valor por produto eu acho legal, e quantos produtos ele vende por venda. Eu acho todas essas legais. Então vamos colocar tudo isso daqui. E vamos colocar aqui. Pronto. Existe algum método que dá para calcular uma correlação entre variáveis categóricas? Sim, chama teste de hipótese ou teste Q quadrado. O teste Q quadrado faz exatamente isso, para quem não sabe. Não só o Q quadrado, mas o teste exato de Fisher também. Basicamente você faz uma tabela cruzada e verifica o quanto que essas variáveis são associadas. Aí quem vai te falar isso vai ser o p-valor. Beleza? É esse aqui, ó. Teste Q quadrado. Teste Q quadrado.
para tabelas de frequência. Aqui, ó. No portal Action deve ter. E tem o exato de Fisher. Aqui, ó, teste quadrado de Pearson. É esse aqui. Uma coisa que faz exatamente a mesma coisa é a árvore da decisão. A árvore de decisão faz exatamente a mesma coisa. Pega duas variáveis categóricas, coloca na variável de decisão. Uma como feature, outra como target. Ela vai te falar se tem significância ou não. Porque geralmente dão o nome de feature. Porque feature significa característica e é mais ou menos isso que a gente quer simbolizar para a máquina. A gente quer dizer, olha, esse objeto tem essas características. Aí a gente chama isso de feature. Por que que os estatísticos não chamam de feature e chamam de covariável? Porque o estatístico ele define lá no começo, estou falando lá do começo, lá no começo, lá em probabilidade, a gente define eventos. E eventos a gente chama de covariáveis que vão explicar o evento e não características do evento, entendeu? Então por isso que tem essa divergência do que um estatístico fala, que é covariável, do que um cientista de dados ou um cientista da computação diz que é feature, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. A ideia da feature é tipo, cara, características que explicam. Então, pensa assim, que características meu celular tem a respeito dele? Porra, tem o tamanho da tela, tem o processador, tem, enfim, várias coisas em cima dele. O preço dele, o peso dele, o número de câmeras, enfim, isso são features, né? Então eu posso usar essas features para prever se o meu celular, o quanto de tempo que esse celular vai durar, beleza? É isso. Um estatístico chamaria tudo isso de covariável. Quais são as covariáveis que vão dizer se o celular vai explodir ou não? É basicamente a mesma coisa, beleza? E feature está muito atrelado ao objeto, né? E covariáveis é um pouco mais amplo. Covariáveis está querendo dizer a respeito de várias outras coisas que não é só do objeto de estudo. Por exemplo, acabei de falar do celular, né? Então qual que é a chance do celular explodir? Considerando o quê? Considerando as características dele, que são as features dele, mas features também do ambiente. Em que ambiente que ele está? Qual que é a temperatura? Então tudo isso para o estatístico ele chama de covariável. Beleza? Pensando em fazer uma graduação em estatística, é muito legal. É muito legal. Faça sim. Tem algumas lágrimas no meio do caminho, desespero e choro, mas nada que 7 anos na graduação não resolva. Mas vamos lá. Então, peguei essas variáveis. Tá bom, peguei essas variáveis. Agora, eu vou definir o meu data frame de RFV, tá bom? Que vai ser o que? Vai ser o DF na posição, feature underline RFV, que vai ser igual a isso, tá? Desse jeito. E beleza. Vamos colocar essas features aqui, tá bom? Lembrando que a gente tem que colocar o ponto copy aqui, porque senão esse negócio só vai apontar para o mesmo endereço e vai quebrar tudo. Ô Luciano, desculpa aí, salve, tudo bem? Tá, ele já quebrou. Por que ele já quebrou? Opa, faltou a vírgula, né? Faltou a vírgula aqui, foi mal. Pronto. Olha só, DFRFV, tá bom? Tá aqui, olha só. Todos os nossos carinhas. Aí, o que vai acontecer? Se a gente pegar os carinhas do jeito que estão aqui e colocar dentro de um algoritmo de aprendizado de máquina, o que vai acontecer? Vai dar bosta. Por que vai dar bosta? Porque cada um está numa escala diferente. Nilson, seja muito bem-vindo. Cada um está numa escala diferente. O que eu quero dizer com escala? É a mesma coisa que eu estiver comparando altura com peso.
porra, a altura tá em centímetros e peso tá em quilos ou em gramas. Aí eu quero comprar altura, peso e nota de matemática. Cara, nota de matemática é uma outra parada, tá ligado? Como é que você faz para escrever múltiplas linhas simultaneamente? Chama magia negra. É magia negra. Eu faço um chabuzinho aqui que vocês não vê, vocês não percebem, e sai. É o seguinte, ó. Você seleciona o que você quer, beleza? Você seleciona o que você quer. Selecionei aqui, ó, o que eu quero. Aí você aperta Shift, Alt, I. I, entendeu? I. Tem um EI. Shift, Alt, I. E pronto. A gente conjura a nossa magia. Olha só. Beleza? Aí você consegue escrever isso aqui. Outro atalho legal é o seguinte, que eu sempre quebro a cara e vocês também devem quebrar. Vamos supor que você tem alguma coisa desse jeito, ó. Você copia de algum lugar. Você copia de algum lugar um negócio assim. E aí o que você quer fazer? Putz, você quer fazer o transpose disso daqui. Isso daqui agora eu quero que volta a ser linha. Carai, porque quero que vira coluna. Carai, porque tá como linha. Como é que vocês fariam? Certo? Então, ó, pior ainda, eu vou fazer um negócio mais abissal ainda, quer ver? Ó, pera aí. Porque normalmente vai estar assim, né, ó. Você vai copiar isso aqui de algum lugar. Aí vai estar desse jeito, ó. Certo? Enter. Ó. Então, tipo assim, tá desse jeito, certo? Você copiou esse texto de algum lugar e tá assim, ó, tudo cagado. Então, o que você pode fazer? Você separa aqui, ó, seleciona esse cara. Você seleciona esse cara. Aí você aperta assim, ó, Ctrl D. E vai indo, ó, tá vendo? Ó, Ctrl D. Ele vai pegar tudo que tem pra frente de espaço. Então é legal fazer isso quando você vê o final lá. Deixa eu tirar esses caras daqui, ó. Ctrl D. Aí Ctrl D. Pera aí. Ctrl Z agora. Ctrl D. Tá lá. Ó. Ctrl D. Então tô jogando pra cá. Acabou. Certo? Tá tudo Ctrl D. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar vírgula e Enter. Olha que lindo. Aí agora eu seleciono tudo isso. E assim. Pronto. Resolvi. Feature. Vocês entenderam? Se eu soubesse que existia isso antes, pois é. São umas coisinhas legais aí que o VS Code nos proporciona, tá bom? Aí tem outras coisas legais também, ó. Por exemplo, isso daqui é básico, que eu já mostrei na live, ó. Selecionei tudo isso, certo? Selecionei tudo isso aqui. Aí agora aperto Ctrl Shift P e digito upper. Pronto. Olha que legal. Aí de novo, agora eu quero voltar pro lower. Aqui, selecionei, Ctrl Shift P, lower. Pronto. Vamos voltar, galera, que eu tô perdendo foco. RFV igual a DF na posição feature RFV. Tá aqui, olha só que bonito. Features. Então, DF underline RFV. Tá aqui a galerinha, olha só. A molecada tá aqui. Então, o que acontece? Ó, tá aqui no nosso dataset. O que a gente vai fazer agora? Eu nem vou fazer descritiva, nem preciso falar isso, que vocês precisam fazer análise descritiva, XPTO, pá. Nem vou fazer isso, caguei. Eu vou direto para a parte de normalizar essas variáveis e vou socar tudo dentro do cluster. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos vir aqui ó, no sklearn. E vamos colocar aqui, ó, preprocessing. O que tem no preprocessing? Preprocessing tem a parte de estandarizar as variáveis, que é basicamente normalização das variáveis. Theo, qual que eu gosto de usar? Qual que você usa? Cara, tem um monte para você usar. Tem a normalização pela média, que é basicamente você transformar numa normal zero
com desvio 1. Tem o min max, tem o max absoluto, tem um monte. Eu gosto do min max, eu gosto desse daqui, ó. Min max scalar, tá? É o que eu gosto. Por quê? Cara, porque esse daqui, ó, de eu dividir pela, de eu subtrair da média, dividir pelo desvio, mano, ela tem que ser gaussiana, né, ó. Tá vendo, ó? A distribuição dela vai se tornar, né, uma zero com média 0 e variância 1. XPTO eu não curto, eu prefiro pegar o min max, tá? Mas isso sou eu. O que vocês podem fazer? Pega o PyCaret, coloca lá e vê o que ele fala. É, ó, sugestãozinha aí. Coisa boa. Então, vamos lá. Eu vou pegar o min max. Cadê o min max? Ó, o min max. Como é que faz para importar o min max? Vamos lá. Vamos importar o min max. From sklearn import min preprocessing. Tá aqui. Pré-processamento. Importei. Beleza. Agora que eu importei, vamos voltar aqui. Min max vai ser igual preprocessing.minmax. E só. Ó, ele pergunta qual min max que eu quero usar. Eu vou deixar todo mundo na 0, 1. Ou seja, o menor valor de todas as variáveis vai ser 0 e o maior vai ser 1. E ponto. Tão simples quanto isso. Beleza? E aí aqui min max agora ponto fit. Quem que é o fit? É o meu dado aqui. Py.ml, exatamente. Então aqui a gente está definindo um escalonador ou normalizador. Ah, eu usei score? Sabia não. Ah lá, ó. PyCaret é melhor que eu, tá vendo? Aí aqui é fitando o normalizador. Beleza? E agora o que a gente vai ter que fazer? Eu vou pegar e vou transformar isso daqui num x. X underline cluster, né? Que é o que eu vou fazer o cluster. Ou melhor, RFV. Que vai ser igual a quem? A isso daqui. Que é meu dado original. Minmax. Ponto transform. E aqui ele transformou. Olha que legal. Então aqui transforma o dado. Olha só, já transformou. Agora o que a gente vai fazer? Vamos direto pro elbow. Aqui, ó. Vamos direto pro elbow. Tá aqui, ó. Esse daqui é o model RFV, que vai ser igual a RFV aqui, que eu vou colocar 5 grupos até 20 e aqui o X. Desse jeitinho. Isso daqui é força bruta, né, pra gente identificar qual que é o melhor cluster. E olha só quanto que deu. Deu aqui no cluster 12. 12 clusters. É o que ele achou que seria melhor. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um agglomerative filtering de n clusters igual a 12. Então, galera, eu fiz com vocês exatamente o que eu costumo fazer, tá? No trampo. Então, galera, o que acontece? Aqui eu fiz o nosso modelo, tá? De clustering. Aí, me fala uma coisa, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver a mesma visualização que a gente fez ali. Pra ver se fica legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar isso aqui num data frame, tá? Porque ele default não retorna um data frame. E aqui eu vou colocar columns igual a df. Na verdade eu posso colocar até features já direto. Features. Desse jeito, tá bom? Esse daqui transforma o dado. O que foi? Então, aqui eu vou fazer x underline rfv model underline rfv
ponto fit x na posição fit. É isso. E aí a gente coloca x underline rfv na posição cluster underline id igual a model ponto labels. Desse jeito. Então vamos ver. Eita. Como não tem labels? Acho que tem. Oh. Pronto. E agora o que a gente precisa fazer? Colocar lá para printar. Então eu vou pegar esse carinha aqui e vamos printar para entender os clusters. Será que os clusters ficaram bons? Não sei. Vamos ver aqui. Vamos descobrir agora se os clusters ficaram bons. Olha só. Ah, faltou rodar as variáveis. Que bad. Foda-se, vai assim mesmo. Vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Vamos ver aqui. Nossa, que legal. Vamos ver. Calma. Não dá pra mudar a cor não, velho. Tá uma cor tão feia. Deixa eu ver aqui. Heatmap Seaborn Colors. Não tem outra cor? Aqui. Bem mais elegante. Eita, o que eu tô abrindo no Firefox? Cadê o Seaborn? Seaborn, tá aqui. Vírgula. Pay. Olha que legal. Olha que legal. Vamos lá. Vamos começar a interpretar cluster por cluster. Então, olha só que legal. Esse gráfico aqui vai falar pra gente a interpretação de cada um dos nossos clusters, tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Olha só. O cluster 12, que é o número 11 aqui no caso, tá? Ele é provavelmente quem tem maior número de score. Olha só. O review dele é bem alto, né? Tão alto quanto o 1. A idade deles na base é pouco tempo, faz pouco tempo que ele está na base. Quantidade de dias na última venda é muito pouco também. E ele sempre está ativando. Ou seja, por ele ser recente, faz sentido a proporção de ativação dele ser baixa, né? Ser alta, quer dizer. Porque o cara está há um mês e ativou 100% das vezes. A proporção de atraso, a gente já vê aqui que, olha só, não tem diferença. A gente poderia até remover ela da análise. Olha só, para nenhum cluster ela se mostrou significativa. O médio de tempo de entrega também não está mostrando tanta coisa. Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando comigo, time? Isso aqui é muito legal. Então depois a gente pode ver assim, ó, o valor médio de venda desse daqui, ó, do 10 é o mais forte, ó. Então por venda esses itens aqui devem ser caros. Porque a quantidade de venda dele é baixa. Quer dizer, a quantidade de produto, cadê, ó? É baixa, tá vendo? É bem baixinha. Olha que legal. Então, a gente consegue ir diferenciando assim, ó. Então, proporção de ativação. A gente vê que tem alguns grupos aqui que tem alta parte de proporção de ativação, só que muda alguma outra variável. O que muda uma da outra? O que muda de um para outro? Ó, desses três grupos, do 8, 9 e 11. O que muda aqui entre eles? Bom, primeiro, o 9... tem uma forte quantidade de vendas, então provavelmente é uma galera um pouquinho mais antiga. Olha só, e olha que legal. Ó, essa galera aqui, eu acho muito legal na área de cluster por causa disso. Tá em full screen na TV, por isso não tô falando, caralho.
Obrigado. Então, o que acontece? Olha que legal isso daqui. A gente tem dois grupos que a proporção de ativação é muito parecida. Três grupos, né? Que é o 8, o 9 e o 10. O que diferencia um do outro? No 9, eu tô falando de uma galera que já tá há muito tempo se relacionando comigo. Porque olha só, a idade média das bases tá aqui, ó. Tá alto, tá vendo? Tá alto, tá azulzinho. Quanto mais azulzinho escuro, mais forte é. E já no 8 e no 11, não. No 8 e 11 são pessoas mais novas na minha base. Ah, e o que diferencia o 8 do 11 então? Aparentemente, não muita coisa, mas é a média do score, ó. Né? O review do 11 é muito mais forte do que o do 8. O do 8 deve estar aqui ó, em 0.6, né? E o do 11 está aqui, que deve ser o 5 lá. Tá bom? Então é isso. Então a ideia da análise de cluster é a gente ir encontrando esses padrõezinhos. Então a gente consegue, qualquer grupinho que a gente encontrar aqui, a gente vai ver que tem algumas diferenças. Agora essas variáveis aqui, ó, elas não estão dizendo muito, elas só diferenciaram aí para dois grupos, que é o 9. O 9 eu acho que são os nossos, de verdade, são os nossos top sellers. São os sellers mais fodidos aí. Por quê? Porque tem uma nota alta, tem uma proporção de ativação muito forte, estão há muito tempo na base, a quantidade de vendas dele é alta, ó, é maior do que aí a mediana, né? A quantidade de produtos também é alta, que é mais alta, né? Ó, esses caras são os mais altos. Olha só que bacana esse grupo que eles acharam, que ele achou, que o algoritmo achou. Eu achei muito legal. A gente não viu a proporção. Vamos ver a proporção, porque agora a gente tem que descobrir o quanto que tem em cada um dos grupos, tá? E a gente poderia aqui ficar analisando grupo a grupo e entendendo, né, o que cada grupo se diferencia do outro. Então, olha só, esse 4 é a galera que teve baixíssimo score, ó, é o pior em score. Dá para usar essa análise no projeto que você estava fazendo com o Space Devs da loja de jogos. Puta que pariu. Dá, então a ideia é usar isso daqui para fazer, por exemplo, do Code Show, para a gente identificar repositórios que não deveriam ser recomendados, porque já faz muito tempo que alguém usa, porque tem pouca estrela, que está ocioso, que ninguém deu fork, e criar grupos de repositórios do Git que dizem isso para a gente, sacou? Daria para fazer exatamente a mesma análise. Tá bom? E a ideia é que a gente consiga... para que serve o cluster? O cluster serve... Eu estava achando super confuso, agora faz todo sentido. Legal. A ideia do cluster é assim, ao invés de eu ter que entender indivíduo por indivíduo, eu agrupo indivíduos e entendo aquele grupinho. Entendeu? Eu falo assim, esse grupo de indivíduos tem essas características. Então, por exemplo, para esses caras aqui, que tem uma média de score alto pra caramba, os caras são super bons vendedores, tem uma proporção de ativação super boa também, só que olha, eles não vendem tanto, a quantidade de vendas dele é baixa, a quantidade de produto também. O que eu poderia fazer? Putz, eu poderia incentivar eles a venderem mais, a diversificar o portfólio, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, isso aqui vai nortear as nossas ações. Porque uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, da questão dos modelos de machine learning. Chegando no fim já. Não, ainda não, Nock. A gente tá no meio, praticamente. A questão da galera falar de machine learning, modelo, deep learning, enfim. A ideia é, uma coisa é eu fazer o modelo. Então, estou prevendo o churn bem, certo? A gente fez um modelo na primeira etapa aqui da nossa brincadeira, do nosso projeto. A gente fez um modelo de churn para prever bem o churn. Beleza. Aí a pergunta é, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Putz, previ o churn. Puf, aí eu vejo o cara passando assim, ó. Vou prever outro churn, vai passar outro churn. Puf, aí passa. Aí a pergunta é, que ação que eu tomo em cima dessa informação que eu tenho de churn? Entendeu? O agrupamento ajuda a prever o comportamento futuro do indivíduo. Mais ou menos, Thalita, a ideia assim, não é prever. A ideia é entender. Então eu consigo fazer exatamente isso que eu acabei de comentar. Uma coisa é eu prever ali o churn, estou prevendo o churn e consigo identificar quem que vai dar churn. Agora a segunda pergunta é, como é que eu retenho esse cara?
que eu tenho que fazer para ele ficar comigo? Beleza, eu já sei que ele quer ir embora, já estou prevendo que ele vai querer ir embora. O que eu tenho que fazer para ele ficar? Se eu tiver uma análise de clusterização igual eu estou vendo aqui, eu falo assim, tá bom, esse cara aqui quer ir embora, tá bom. Qual que é o grupo dele? Em que grupo que ele tá? Ah, ele tá num grupo que tem review alto pra cacete. E ele ativa sempre. Então, para ele ficar, o que eu tenho que fazer? Putz, talvez eu tenha que ajudar ele a se diversificar mais no portfólio. Às vezes eu tenho que conversar sobre o valor dos produtos dele porque é muito baixo. Ó. Enfim, tenho que fazer ações direcionadas para cada grupo, entendeu? Então, uma coisa é fazer a predição, outra coisa é eu fazer a atuação, atuar em cima desse negócio. Ficou claro? Consegui vender bem a análise de cluster? Acho que essa é a ideia. E aí, uma coisa super interessante é, cara, a gente fez um modelo aqui, um cluster bem porquinho. A gente poderia ter trabalhado melhor nas variáveis, a gente poderia ter feito bastante coisa. Só que é isso que eu sempre falo pra galera, velho. Olha o resultado que o modelo super simples que a gente fez já deu. Olha isso. Entendeu? Olha isso. Um modelinho super simples já deu um resultado sensacional. Consigo fazer a proporção de churn em cada cluster? Né? Consegue também, Edu. Consegue também. Na verdade, o que eu acho legal... Bruno, seja bem-vindo. O que eu acho legal, Edu, é a gente pegar a nossa base inteira, tira aquela variável que tem baixa significância e roda novamente. Vamos fazer isso. Então, ó, quer ver? Eu vou rodar aqui de novo só para pegar o nome da variável, que se eu não me engano é essa daqui, proporção atraso e entrega. Beleza, então vamos lá, ó. Vou tirar aqui atraso e entrega, essas duas, beleza? E vou rodar aqui, vamos colocar só até aqui. E vamos ver aqui o gráfico de Elbow, para ver se ele muda de opinião. Eu acho que ele não vai mudar em nada. Falou que é 10 agora. Provavelmente ele vai agrupar aí uns dois carinhas. Vamos ver. Aqui, ó, 10. Olha só. Então, ó, a gente consegue ver a diferença aqui desses últimos. Embora seja tudo igual, ele está diferenciando aonde, ó? Na idade de dias da base e o review score. Aqui, ó, desses dois caras aqui. E comparado com os outros, ó. E a galera aqui que é mais antiga mesmo, ó, que tá aqui. Ó que legal. Certo que difere o 8 do 7 é isso. Esse carinha e esses daqui, ó. Ó que bacana. E aí, pessoal, apareceu mais duas variáveis que não explica nada. Essa aqui, né? Ah, é verdade, ó. A média de venda. Então, aí é complicado, porque quanto menos variável a gente colocar, mais ele vai segmentar e menos ele vai ficar achando coisas, né? Então, vocês querem tirar mais uma? Essas duas aqui? Qual que era a coisa? Ó, a média de venda e a média do produto. Então, ó, a média de venda e a média do produto. Vamos lá, ó. Vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Só que a gente corre o risco de ficar igual bobo aqui, tá? Então, aí você fala assim, e aí, Theo, eu vou ficar tirando e pondo tudo? A minha recomendação é converse bastante com a área de negócio para entender realmente o que faz sentido ser tirado e colocado, tá? Então ele falou agora que são 9, ó. De novo, mais um. Ah, não. Por que ele não tá tirando a média de venda e produto? Eu tirei. Por algum motivo ele não pegou. Olha lá. Agora sim. Agora todas têm alguma mudança. Todas mudam em ao menos um cluster. Não, mas essa vírgula a mais pode ficar lá, sem problemas. Então é isso. Aí o que eu ia comentar? Que o Edu falou assim, poderia ver a proporção de clusters em cada grupo. Poderia, e aí a coisa legal de fazer isso
que é o seguinte: depois que a gente marretar que, beleza, esses são os clusters que a gente tem, o que eu acho legal fazer? É voltar para trás e em todas as nossas safras a gente fazer um predict do cluster e perguntar assim, essa pessoa em que grupo que ela cairia, essa pessoa em que grupo que ela cairia e assim por diante. Então a informação do cluster entra como mais uma feature no nosso modelo de churn. Vocês sacaram a ideia? Isso é bem legal de se fazer. Então daria para eu criar uma variável lá chamada feature cluster RFV. Feature cluster categoria. Duas ainda. Ou uma só combinando as duas. Sacou? Daí tu vê qual o perfil que mais tem programação de churn. Entendi. Então, pode ser isso ou pode ser ainda outra coisa. Porque é assim, o que acontece? Quando a gente... Eu tô falando de milhões de pessoas, tá? Pensa em milhões de pessoas. Quando eu tô falando de milhões de pessoas, aí a gente... Como é que a gente sabe que uma empresa... Aí vamos lá. Aí, Edu, me ajuda aí. Deu vontade de sair aplicando essas ideias daqui. Mas no dia... A dia do meu trampo... Quero tudo pra ontem, fica difícil. Ah, normal. Mas olha só que bacana. Aí você vem com o lance... bem melhor. A partir daí vale criar novas variáveis como as datas, faixa de valor, então as coisas que sejam relevantes para o negócio. Exatamente, ready, set, go. Mas aí, aonde que entra? Aonde que você vê que tem empresas que têm maturidade de analytics e empresas que não têm? Depois que a gente faz o cluster, o que a gente pode fazer? É uma coisa mais legal ainda do que usar ela como feature, que é você fazer modelos para cada cluster. Olha que ideia massa. Então, cresce o número de modelos que você poderia fazer de uma forma medonha. Entendeu? Greens, seja bem-vindo aí. Boa noite, Theo. Você fez alguma faculdade para saber e sabe dizer se é algo extremamente necessário para Data Science? Então, não é algo extremamente necessário, mas é algo que eu acho que facilita bastante. Porque, por exemplo, um curso de estatística, ele já te norteia em tudo. A espinha dorsal do curso é Data Science. A gente respira Data Science na estatística. A gente vê probabilidade, a gente vê modelo, a gente vê cálculo, a gente vê parte de modelos lineares generalizados, a parte de matriz, a parte de cluster, a parte de PCA. A gente vê tudo isso, a gente respira isso dentro da estatística. E tem a parte de computação. Se você for fazer a computação, você vai ver também lá os algoritmos, você vai ver a parte de programação, você vai ver a parte de banco de dados, que a gente não vê na estatística banco de dados. A gente teve que aprender fazendo sozinho. Eu tive que aprender sozinho essa parte de banco de dados. Então, é um caminho aí dentro de estatística e de computação. É natural você depois querer virar um cientista de dados, se você quiser, entendeu? Então é isso. Agora, voltando aqui rapidinho, vocês entenderam legal? E aí provavelmente é assim que se faz modelos numa Serasa da vida, num SPC da vida, aí o Edu pode falar pra gente, num Bradesco, num Itaú, ou seja, a gente escolhe um segmento e modela esse segmento. E aí é muito mais fácil modelar, é muito mais fácil você encontrar padrões, fica muito mais fácil. Porque você não tem um povo todo heterogêneo, é uma galera mais homogênea, fica mais fácil para você modelar. Então essa é uma estratégia bacana que a gente pode utilizar, que é segmentar a base e depois fazer os modelos preditivos. Aí você entende o comportamento daquele grupo. E aí você faz um modelo de churn para aquele grupo. Entendeu? E aí, claro, você vai ter mais modelos para gerenciar, mas os seus modelos são muito mais acurados. É mais fácil de dar manutenção num negócio desse. Para você acompanhar as variáveis, as distribuições das variáveis, é muito mais fácil nesse modelo do que no modelo genérico. Entendeu? Só que isso é uma evolução. Então, por exemplo, aí eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Via Varejo. Nem sei se eu poderia, mas acho que posso, porque isso é público, assim, né? Tipo, todo mundo fez no mercado. Mas a gente está criando um monte de modelos. Modelos de NBO, modelo de churn, modelo de... Enfim, uma caralhada de modelos. De que forma? De forma genérica, olhando para a base. Olhando para a base ativa. Pum! A base lá de X milhões da Via Varejo. Depois que a gente fizer isso...
Eu matei o meu mato alto. Eu tenho modelos protagonistas em cada tema. Tem um modelo de NBO, um modelo de tempo de recompra, um modelo de churn e um modelo de XPTO. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? Fazer os modelos específicos. Mas para um lugar que nem tem modelo, por isso que eu comentei que é um lance de maturidade. A gente vai cada vez fazendo coisas mais complexas, vai descendo mais o nível. Então no primeiro momento, para matar o mato alto, é uma foice só. Um modelo só. Depois, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um alicate de grama e indo lá cortando e aparando cada lugarzinho. Como é que você faz isso? Quebrando o problema em vários problemas menores. Tá bom? Mas pelo menos você já passou a foice de uma vez. Ficou claro? Entenderam? Gosto do exemplo do mato alto. É isso aí. Então, assim, o cluster, ele não é só para você chegar e fazer uma análise de cluster de segmentação. Ele pode ser usado para retroalimentar seus modelos. Ele pode ser usado para você fazer uma campanha. Ele pode ser usado para você realmente ter um entendimento da sua base. Pode ser usado para várias coisas. Curtiram? Espero que vocês tenham curtido. Eu achei que foi bem bom, acho que deu para dar a clareza necessária do que eu queria no assunto. O que a gente tem que fazer agora? Eu vou dar um tempinho para vocês respirarem, eu também preciso respirar, já volto, tá? Bom, galera, é isso aí, tem algumas coisas que a gente tem que fazer ainda. Galera, então, o que a gente precisa fazer de próximos passos aqui, tá? A gente precisa... O que seria legal a gente fazer? Seria legal a gente nomear os clusters. Então, beleza, a gente foi lá e pintou o bode aqui, né? Ó. Agora vamos nomear esses clusters, vamos dar nomezinhos para eles. Seria uma boa, tá? Se a gente conseguisse fazer isso, seria uma boa. E a parte de aspas que eu coloquei aqui no nossa brincadeira do próximo episódio, que é, beleza, como é que eu uso isso? Como é que, tipo, chega um cliente novo na minha base? Em que cluster que ele vai cair? Como é que eu faço isso? Você já pararam para refletir nisso? Como é que a gente deveria fazer? Eu deveria refazer a análise? O que vocês acham? Pensem um pouco sobre isso. Então, olha só, eu rodei isso daqui para uma safra, certo? Qual safra que foi? Ó, a gente rodou isso aqui para essa safra. Aí lá no mês 7, o que eu deveria fazer? Eu deveria refazer toda essa análise aqui? Deveria rerodar o modelo, descobrir clusters novos, etc. É um outro projeto, eu tenho que ir lá conversar com a área de negócio de novo. O que vocês acham? Continua a mesma configuração, só que altera a data, não? Comparar ele com os já existentes. Acho que teria que fazer uma comparação com a nossa safra e o que foi analisado. Qual cluster cada cliente vai pertencer? Peguei sim. Então, o que eu costumo fazer, tá? Eu congelo essa análise. Essa análise é congelada. Então, uma vez que eu defini os clusters, eu congelei. Pensei que deveria rodar tudo de novo. Mas como colocar eles nesses clusters que já existem? Então, exatamente. Bora botar fogo lá no projeto final. Então, o que acontece? Eu congelo esses clusters. Eu congelo os clusters e falo assim, próximo mês o que eu vou fazer? Eu vou verificar quem vai cair aonde, que é a parte de aspas predict do cluster. Aí fala, mas cluster tem predict? Cluster não tem predict, tá vendo? Olha, eu não passo aqui. Então vamos descobrir o que é esse predict. Beleza? Como é que eu faço? Chegou uma observação nova. Como é que eu defino em que cluster que ele vai? Tá? Tem algumas formas de fazer isso. E eu gostaria de mostrar para vocês uma delas. Olha só, eu poderia pegar o meu modelo de cluster aqui. Olha só, modelo de cluster, ponto, fazer o... Não tem transform? Cadê? Ué? Ele não tem aqui? Não tem. Exatamente, ele não tem. Então só dá pra fazer do jeito que eu ia ensinar mesmo. Que legal.
Muito bom. Muito bom. Então é isso aí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Esse projeto é individual? Tu pode fazer isso sim. Já tava pensando em juntar a galera do chat. Você tá falando comigo, Kai? Dá pra fazer isso o quê? Eu acho que não dá pra fazer o predict aqui, ó. Só dá pra fazer o fit predict. É isso mesmo. E aí eu vou ensiná-los como fazer o predict do cluster. Cara, e assim, tem coisa aqui que eu tô mostrando, que nem hoje eu tive uma conversa com o João lá da minha equipe de Data Science da Via Varejo. Eu mostrei umas coisas pra ele e falou assim, Theo, você tem que escrever um artigo disso aí. Aí eu falo, velho, é que eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu posso estar fazendo a maior cagada do mundo e tipo, a galera vai me esculachar. Que nem, por exemplo, eu fiz recomendação de produto sem usar nenhum algoritmo de recomendação de produto que tem no mercado, que o pessoal usa. Não usei Collaborative Filtering, eu não usei a priori, eu não usei Market Basket, eu não usei Factorization Machine, eu fiz uma outra parada, tá ligado? Totalmente diferente. E aí a galera ficou louca. Ô Igor, eu acho que o Predict só tem no KNN, velho, no K-Means. Tenho quase certeza que só vai ter no K-Means, ó. Porque não tem predict, tá vendo? Ó. Acho que se eu importar aqui, ó, o cluster, quer ver? K-mean. Então, exatamente. Eu acho que é só o K-means. Ó, cluster.kmeans aqui, ó. Opa, acho que não é assim não. É esse cara aqui. Ó, aí o K-mean ponto é aqui, ó, predict, tá vendo? O K-mean tem. Agora esse daqui não, tá? Então relaxa, tipo, desencana. Eu vou mostrar como é que faz com cluster hierárquico, beleza? E vai ficar louco, vocês vão curtir, eu acho. E assim, eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas eu faço, funciona, fica simples, fica bonito, fica elegante e todo mundo sai feliz. Isso é que me importa, entendeu? É que vocês saiam felizes entendendo a parada. Então, qual que é o step 1? Step 1 é ajustar os clusters. Ajustamos os clusters, certo? A gente tem agora a marcação na nossa base maravilhosa. Aqui, ó. Cluster underline ID underline RFV, que vai ser igual a esse cara. Tá aqui. E a gente tem o outro cluster que tá aqui, que vai ser underline categoria, que tá aqui. E aí, se a gente quiser fazer o def total disso, olha só. Que legal. Tá aqui. Olha só. Eu tenho esse cluster aqui, onde que o ID do cara tá. Eu tenho esse cluster aqui, onde que o ID do cara tá. Uma coisa que a gente não viu. Então, olha só que bacana. Eu quero ver, eu não vi aqui o group by desse cara. Então, eu acho que deve ter ficado muita gente num grupo só aqui, ó. A gente pode até ver, mano. Quer ver? pd.valueCounts. Opa. Vai ser isso daqui. Vai ser df nessa posição. Underline RFV. Olha só. Ah não, ficou divididinho. Divididinho. Né? Tem um grupinho aqui bem pequenininho, mas ficou bem divididinho. Né? Ficou legal. Já é sucesso. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Desculpa, estou tirando foco, mas como você faz para rodar a parte do Core VS Code? Magia negra também. É magia negra. Mas a galera já respondeu aí. Shift Enter. Bom, eu vou dar commit nisso aqui, porque vocês já vão me pedir, não vão? Commit? Eu dou commit aqui. Então, git status. Tá lá. Git add. Git commit. -m. O que é? Vou vender cartinha. Ai, ai. No mercado paralelo. Vender aquelas cartinhas na Steam. Eu vendo várias cartinhas na Steam de
CS e Dota, né? Que são os únicos jogos que eu jogo. Commit clusters ajustados com sucesso. Beleza? Eu nem vi que branch que eu tô. Tô na branch certa. Git push origin user /tel. Aí, galera, vocês têm que seguir nosso Instagram, que eu já fiz umas perguntas lá. Ninguém cagaram, né? Eu falei assim, vocês podem fazer pergunta, cagaram pra mim. Eu queria que vocês perguntassem qualquer coisa, sei lá. Mas não perguntaram nada. Fiquei chateado. Só o Edu. O Edu e mais uns 3 perguntaram. Um gringo perguntou. Vocês têm que perguntar lá, interagir, fazer a comunidade crescer. Vocês não podem me deixar sozinho assim. Segue lá nós no Instagram, até o Calvo. Custa nada não, eu não cobro. Pelo contrário, eu até sigo de volta, porque eu sou bonzinho. Quem faz análise de desenvolvimento de sistemas tem chance de conseguir trabalhar com cientistas de dados? Cara, assim, eu acredito que qualquer pessoa que vá atrás do conhecimento consegue trabalhar com ciência de dados. Ela tendo formação ou não. O meu ponto tem caminhos mais fáceis. Para mim, os dois caminhos mais fáceis, e para mim não tem um mais fácil do que o outro, acho que estão num pé de igualdade bem parecido, estatística, você fazer uma graduação em estatística, ou uma graduação em ciência da computação. Para mim, esses dois são os caminhos mais fáceis. Por quê? Se você pegar a base dos dois cursos, é muito parecida, você vai ter cálculo, vai ter GA, vai ter álgebra linear, você vai ter probabilidade. A diferença é que estatística vai focar nas técnicas estatísticas e computação vai focar lá na estrutura de dados, a parte de servidores, a parte de programação, a parte de banco de dados, etc. Então, o que você precisa fazer depois é complementar uma frente com a outra. Então, você fez estatística, vá atrás agora da parte computacional. Você fez computação, vai atrás da parte estatística. É isso, tá? Análise de sistemas, acredito que também tenha bastante coisa a ver, certo? Com os dois mundos, né? Então, esse é meu ponto de vista. E como já foi mencionado ali, tem os dois. Então, é tipo um pato, né? Não tem nenhum dos dois bem. Não, brincadeira. Mas assim, é importante ter um embasamento teórico forte, tá? Um embasamento estatístico forte, para não cometer gafes que eu já vi acontecendo no mercado de trabalho, bizarras, e aí só descobre essas coisas em produção, e aí dá maior chabu, dá chabu para todo mundo. Então, enfim, tem que tomar cuidado, tá? É muito importante a integração entre profissionais, não podemos pensar que somos unicórnios. Exato, é muita interação de profissionais e profissões de conhecimento. Galera, se vocês quiserem ter uma ideia melhor disso, exclamação YouTube, tem uma playlist nossa, aqui eu vi que tem muita gente chegando. Muda para com o Charmian. Quê? Tem uma playlist prontinha aí, ó, que o primeiro episódio a gente retrata exatamente sobre esses profissionais dentro do mundo de ciência de dados, a diferença de um engenheiro de dados, um cientista de dados e de um engenheiro de machine learning. A gente comenta sobre tudo isso. Então é interessantíssimo vocês darem uma olhada nisso. Eu acho que não tem mais vez de você dizer que você só cuida de uma parte do processo. A gente cuida do processo como um todo em conjunto. E aí, pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo aqui, que tá na playlist, na real, esse primeiro aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse primeiro vídeo que eu falo de Machine Learning, eu explico o que é Machine Learning. No final dele tem uma discussão sobre como que eu enxergo a minha visão e como a Via Varejo trabalha nos pilares de Data Science. Então, depois dê uma conferida lá, mas eu vou sintetizar aqui. Basicamente, a gente enxerga que existem os caras que são engenheiros de dados que disponibilizam o dado, mas não o dado pronto, não a tabela pronta só para o modeleiro ir lá e apertar um ponto fit e pronto, tá tudo treinado. Não, ele traz as fontes de dados. Então, base transacional, base de clientes, base de produtos, enfim. O cientista de dados é responsável por pegar esses dados e, aspas, minerar esse dado, cruzar, criar variável nova, gerar insights em cima desse dado e verificar as possibilidades.
treinar um algoritmo de machine learning, fazer o deploy desse algoritmo de machine learning usando Docker. Então é isso. E aonde que entra a parte dos engenheiros de machine learning? Então na parte de sustentar. Então aonde que eu vou jogar esse Docker? Onde que esse Docker vai rodar? Ah, vai rodar no Jenkins com pipeline XPTO. Beleza, então o cientista de dados, quando vai passar o bastão, é isso que acontece. Então quem que toma conta do ambiente do Jenkins? Quem que toma conta de Terraform para subir servidor e destruir o servidor? Quem que sobe um cluster de Kubernetes para rodar o modelo? Isso é a galera de engenharia de machine learning. Beleza? Então essas coisas se complementam. Aí você fala, puta, eu tenho um perfil mais DevOps, talvez faça mais sentido você ir para engenharia de machine learning, que você vai curtir essas coisas. Você vai curtir Terraform, vai curtir Jenkins, vai curtir CI, vai curtir CD. Você vai curtir mais essas paradas que são voltadas a DevOps. E tem muito espaço para isso. Né? É uma coisa que está crescendo bastante, essa galera que define essas arquiteturas. E tem a galera também, se você curte mais dados, integrações, APIs, você pode ir para o mundo de engenharia de dados, para buscar informação em diversos cantos da empresa, integrando e jogando num data lake. Tá? Agora, se você curte a parte de treinar os algoritmos e ser criativo para criar variáveis novas a partir das que já existem, que é o meu perfil, que é a parte que eu gosto, o seu lugar é no cientista de dados. Então, enfim, estou tentando trazer um panorama geral para vocês darem uma olhada e pensarem a respeito desses temas aí. Tá? Mas é como eu enxergo, como tem funcionado muito bem aqui na Via Varejo, e eu acredito que é mais ou menos assim que as coisas vão seguir mesmo com o mundo. Eu não sei o que vocês acham disso, mas é como eu particularmente tenho enxergado. E é bem legal. Galera, muito bom. Hoje foi um dia bem produtivo. Eu gostei bastante. Um grande abraço, galera. Obrigadão por hoje. Vocês foram sensacionais. Valeu.